Olá, então, às 17 horas eu tenho uma reunião com a orientadora, a primeira reunião para falar do TCC. Então, a meta no momento, agora são as 3h30, é fazer um sumário do TCC para levar esse sumário. Então, eu tenho um projeto, vou fazer o sumário e dessa reunião eu quero ter toda a organização do TCC, como eu vou me organizar, porque eu tô no momento de qualificação do mestrado, então eu vou ter que fazer ao mesmo tempo a dissertação e o TCC da especialização, que não é na minha área. Então, assim, quer dizer, mais ou menos. Depende do ponto de vista. Depois eu falo sobre isso. Mas vamos que eu tenho que pensar agora no sumário. Atualizações. Enquanto eu fiz o sumário, e aí enquanto eu tava escrevendo, a professora mandou um e-mail com, acho que tinha umas 9 questões, assim, em relação ao projeto. E aí eu falei assim, nossa, eu fiz um projeto horrível. Mas foi uma reunião muito produtiva, muito boa. Mudou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Assim, manteve o tema, eu acho. Mas eu gosto muito quando eu percebo que eu fiz besteira, sabe? Tipo assim, o privilégio de perceber. Não besteira, acho que faz parte do processo, né? Mas assim, de que alguém chega e diz assim, tá faltando aprofundamento aqui, isso aqui tá contraditório, ou tem tal problema nessa parte. Eu acho que é muito fácil a gente ficar muito nos nossos pensamentos e o que a gente quer fazer, e até se sentir meio ofendido ou se sentir triste, sabe? Quando um professor faz uma correção, a gente. Tô falando a gente, né? Será que é a gente mesmo? Será que sou eu? Ou será que são as pessoas? Voltando, eu tava falando sobre orientador, né, professor. Gente, eu acho o máximo professor exigente. Sabe, que diz assim, que tá ruim, que manda refazer. E pelo menos na minha experiência, assim, como aluna, as pessoas odeiam, em geral, assim, tipo, os alunos odeiam. Odeiam o professor que coloca leitura difícil, odeiam o professor que puxa, que entrega um trabalho e diz que, sabe, te dá 9 e diz que você precisa melhorar tal coisa, aí fala mal do professor, e aí reclama, e não sei o que, e tal, e tal. E eu acho o máximo, professor assim. E eu já notei que ela vai ser. E também ela perguntou assim, ó, que tipo de orientador você quer? E eu falei, eu quero um orientador chato. Chato, nem precisa ser tão presente, mas tipo, quando presente, que seja chato. De pegar o texto e dizer que tá ruim, mandar refazer e tal. E aí a gente tava conversando sobre o meu projeto. E aí, o que que aconteceu, né? Eu fiz toda a minha trajetória na letras e em literatura. Mas eu gosto muito de tudo. E isso tem seu preço, que é nunca conseguir aprofundar tanto quanto as outras pessoas, porque você tá dispersa em um monte de assuntos aleatórios e diferentes. Mas ao mesmo tempo eu não acho que são aleatórios e diferentes, porque o conhecimento é todo integrado, a gente que separa em caixinhas, etc. Eu acho que tem pano pra manga, assim, nessa conversa. Mas, de qualquer forma, qual é a questão? Eu fiz uma especialização já. E aí meu trabalho foi em sociolinguística. E eu sinto que eu não tenho uma super base em sociolinguística, assim, por exemplo. E aí, nessa especialização que eu tô fazendo,
o meu trabalho vai ser em funcionalismo. E no mestrado é em literatura. Então vamos lá. O que é que aconteceu? Se eu fosse um pouquinho inteligente, assim, só um pouquinho, eu teria escolhido outro tema, um tema mais próximo, mas eu quis me aventurar, eu quis viver um grande amor com a linguística. E aí eu escrevi um projeto com o tema de funcionalismo, transitividade e concordância verbal no ensino e relacionando com conceitos funcionalistas. Mandei esse projeto. No meio tempo, abriu seleção para um grupo de pesquisa, passei no grupo de pesquisa, agora eu estou no grupo de pesquisa na linha de pesquisa de funcionalismo. E hoje tive a primeira reunião com a orientadora. E assim, não foi a gente que escolheu, eles abriram um edital para professores poderem se oferecer como orientadores e eles tinham acesso aos nossos trabalhos e eles meio que escolhiam os alunos que ele queria. E essa professora me escolheu com mais 4 alunos, então meio que nós somos os 5 grupos que abordam tópicos de gramática. E no meu caso vai ser transitividade, porque hoje meio que a gente fechou, ela falou, claro, é muita coisa assim, transitividade, concordância verbal. Aí eu falei, ai, que ótimo, porque eu só queria trabalhar transitividade mesmo, que eu acho o máximo. Mas aí meu projeto inteiro mudou, então assim, o sumário que eu fiz enquanto eu esperava começar a reunião, acabou, gente, acabou. Vou ter que refazer, porque vai mudar, eu vou analisar livro didático, vou mudar um pouco a perspectiva, mas foi muito bom, assim, eu acho que tem algumas conversas que a gente tem com algumas pessoas, às vezes, assim, em alguns momentos da vida, que valem muito a pena. E valeu muito a pena, porque ela me abriu os olhos para uma coisa, assim, de várias partes do meu projeto, que eu falo sobre estruturalismo, falo sobre gerativismo, de uma maneira meio, não é pejorativa, sabe? Mas falo de uma maneira rasa e sem fundamento, assim. Ela falou, se você não tem fundamento, é melhor você nem falar. Você fica em silêncio, você não fala nada, porque pra falar mal, pra fazer uma crítica que não tá sendo fundada. E aí, tem essa questão que eu não tinha me ligado antes, que assim, ela tá em São Paulo, ali naquele contexto Unicamp e USP, que é muito forte o gerativismo. Aqui na Paraíba é muito forte correntes funcionalistas, então psicolinguística, sociolinguística, linguística funcional e querendo ou não, muita crítica a outras correntes, né? Apesar que a galera da aquisição da linguagem daqui tem muita questão com gerativismo também. Enfim, eu não sou do programa de linguística pra dizer propriamente. Então, o que vai acontecer? Ela falou que vai mandar um texto sobre gramática. E vai ler tanto eu quanto os outros orientandos e a gente vai ter uma reunião em grupo para cada um apresentar seus projetos. E nesse meio tempo eu vou refazer o sumário e vou documentar a trajetória fazendo esse TCC. É o terceiro TCC da minha vida, teve o TCC da graduação, o TCC da especialização e esse é o TCC da segunda especialização. Inclusive, é meu sonho um dia dar aula de metodologia científica. Eu acho o máximo. Tipo, deve ser muito legal. E é muito bom também, assim, ter experiências com outros métodos, outras áreas das letras, pra ter experiência mesmo. Inclusive, uma coisa que sempre me deixa passada, assim, que me dá muita dificuldade, é que eu, pelo menos, na literatura, meus colegas, meus professores, quando você vai ver um trabalho, não tem, tipo assim, discussão teórica, discussão de resultados. Porque os resultados são teóricos. Tem exceções, né? Tem trabalho de campo, o meu, por exemplo, vai ser um trabalho, a minha dissertação, vai ser um trabalho que eu vou pra escola, etc. Mas, de modo geral, você não separa, assim, mais ou menos, bem mais ou menos você separa. No mestrado, sim, porque se fala muito em capítulo teórico, capítulo de análise, mas tem gente que tava conversando com uma colega, inclusive, ela disse que não vai fazer separação de jeito nenhum, porque tanto ela quanto o orientador quer fazer tudo integrado. E eu acho o máximo, eu acho incrível e sensacional. Mas, tipo assim, quando você pega um artigo, por exemplo, você não tem essa separação. Tipo, aqui é fundamentação teórica,
E aqui começam as discussões. Tipo, não tem. E aí o template do artigo, que o TCC vai ser um artigo, tinha isso, um arco teórico e depois discussão de resultados. Eu fiquei, professora, eu não vejo sentido assim, meu trabalho vai ser bibliográfico. Agora tem um pouco mais de sentido porque eu vou analisar livro didático, mas antes eu não ia. Mas ela me explicou mais ou menos a lógica, assim, de como organizar. Mas não é uma coisa muito adepta da galera da literatura, não. Pelo menos de todo mundo que eu convivi, todos os trabalhos que eu já vi até agora. A maioria deles. Mas me contem aí se vocês têm outra experiência. Eu acho que esse é o final do episódio 1. Mas eu vou registrar a próxima reunião, que vai ser em grupo. Eu fazendo os slides para essa reunião, lendo o primeiro texto e tentando organizar um cronograma para fichar textos e etc. E é isso. Tchau. Mentira, voltei. Ela acabou de mandar um e-mail com o texto lá sobre gramática. Tem quase 50 páginas, mas é do Marcos Banho. Eu não tava esperando por isso. Vocês estavam esperando por isso? Aguardem as cenas dos próximos capítulos.